Dia 22 de março de 2024, sexta-feira. Meu nome é João Rosa e está começando mais um dia de aprendizado da língua inglesa. A visão é um Brasil com 25% da nossa população apta a se comunicar em inglês. O projeto Inglês com João Rosa tem a missão de contribuir no desenvolvimento dos brasileiros. Lindos e lindos, seja você bem-vindo a mais um dia de estudo e aprendizado da língua inglesa. Eu vou compartilhar com vocês o nosso quadro branco e vamos identificar o nosso estudo de hoje. O estudo de hoje, que é o estudo de número 25. Vamos colocar aqui, estudo de número 25. Vamos também aumentar o tamanho dessa letra. 25 em inglês, 25. Primeiro a gente escreve 20, 20, 20, 20. E depois o número 5, 25. O mês que nós estamos, que é o mês de março, March, e a data de hoje, que é o 22º dia do ano de 2024. Repete comigo, 2024. 2024. 2024. 2024. O dia de hoje, que é sexta-feira, Friday, vamos observar o número 22 e o número 22º, como que ele vai ficar. O 22, primeiro você escreve 20, 20, e depois o número 2. 2, 22. E agora o número 22º, 22nd. Nós iremos estudar os números ordinais de uma forma mais profunda. Mas toda vez que o número ordinal ele é composto por dois números, duas palavras, você vai transformar somente a última palavra em ordinal. Também, se for na casa dos números ordinais que passam do 100, é só a última casa que você vai transformar em ordinal, ok? Então, o 22º, o 20 fica igual, é o 20, e o segundo a gente vai trocar para second. Observa só essa finalização aqui, os últimos letras do second, que é o ND. É o mesmo ND que é utilizado aqui, ó, do lado do numeral para expressar que o número é ordinal. Alright? 22nd. O clima no dia de hoje, the weather is, mais uma vez, sunny. E the season, que começou ontem, the season is fall. Ou então, autumn, que é outono. Repete comigo. The weather is sunny. The season is fall. Muito bem. Vamos para a nossa próxima página. Nessa próxima página, eu vou realizar aqui um upload de um arquivo que nós utilizamos na aula de ontem, para a gente dar continuidade nele. Aqui, muito bem, já está sendo carregado. E a gente vai dar continuidade aqui, complementar esse quadro. O que a gente está observando aqui nesse quadro? É que quando você vai fazer uma pergunta, vamos identificar aqui qual tempo que a gente está falando. É o tempo presente simples. Em inglês, present simple. E aí você vai fazer uma pergunta no presente simples. Não é igual ao português, que você só usa o pronome e o verbo, né? Você não fala só eu trabalho, você cozinha. Em inglês, a gente adiciona um verbo auxiliar, que no caso é o do, para alguns pronomes e é does para outros pronomes. Então, vamos colocar aqui do lado dos pronomes. Se você tem lá os pronomes eu, I, você, you, ele, he, ela, she, ela ou ele, quando não é um ser humano, it, nós é o we, vocês é o you, e elas e eles é o they. E você vai fazer uma pergunta, utilizando algum desses pronomes, e além deles, você vai utilizar um verbo. Mais um verbo. Verbo em inglês,
verb. Vamos aqui mudar a cor do verbo. Muito bem. Para você fazer uma pergunta em inglês com algum desses pronomes, mais o verbo, antes do pronome em inglês, você vai ter que colocar um verbo auxiliar. Não é só o pronome e o verbo. Não é só ela vai, nós vamos. Não. A gente vai ter que colocar um verbo auxiliar antes do pronome. E aí a gente vem treinando o quê? Que são dois verbos auxiliares que são utilizados para fazer essa função. O do e o does. O do e o does indicam, são palavras que indicam que você está fazendo uma pergunta e que essa pergunta ela está no presente, não está no passado e não está no futuro. É assim que é a composição de perguntas em inglês, no presente. Você vai utilizar ou o do ou o does, dependendo do pronome, mais um verbo e só. Então, aqui a gente fez uma prática, utilizando os verbos que a gente já treinou anteriormente e foi colocando aqui os verbos auxiliares. Então, olha só, as frases que você utilizou o do para fazer uma pergunta, você pode responder elas utilizando o próprio do na resposta. Isso é chamado de short answer. E as frases onde você utilizou o does para fazer a pergunta, você pode responder com o does. Quando você usa o do ou does para responder, eles fazem a função do verbo. Em vez da pessoa falar yes, I work, ela fala yes, I do. Em vez dela falar yes, you cook, yes, you do. O do seria o cook. O do seria o work. O do seria o love. O do seria o drink. A mesma coisa acontece aqui. Vamos complementar esse quadro que a gente não terminou ele na aula de ontem. A gente vai responder aqui então yes, he. E eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dessa letra. Vou colocar aqui o tamanho 24 talvez. Vamos ver se vai ser necessário, depois a gente ajusta. Dá para ser um pouquinho maior, né? Vamos para o próximo tamanho, que é o 36, talvez. Vamos ver. Então, agora, nessas respostas aqui, envolve um pouco mais de conhecimento. Por quê? Você vai responder, ele trabalha, does he work? Yes, he works. Todos os verbos que irão aparecer agora aqui nessas respostas, eles sofrem uma pequena alteração no final. Por isso que aqui você vai falar yes, he works. Se você responde a pergunta ela cozinha, does she cook? Yes, she cooks. No final, você colocou uma S no cook. Você vai responder a pergunta does it love? Ela ama ou ele ama? Quando não é um ser humano, yes, it loves. No final do love, você vai colocar uma letra S. Você vai responder agora se ele bebe. Does he drink? Yes, he drinks. No final da palavra drink, tem uma letra S. Você vai responder a pergunta se ela fala does she speak? Yes, she speaks. No final do speak entrou uma letra S. Você vai responder a pergunta does it run? Se ela corre, se ele corre. Does it run? Yes, it
runs. No final da palavra run, você colocou uma letra S. Vou deixar 36 mesmo, por enquanto. Você vai responder a pergunta. Does he go? Ele vai. He go. Does he go? Yes, he goes. No final do go. Agora você não colocou uma S. Você colocou uma ES. Vai responder a pergunta. Does she fix? Se ela conserta. Yes, she fixes. Sim, ela conserta. No final do consertar, você vai colocar as letras ES. Você vai responder a pergunta, does it teach? Se ela ou ele ensina, se ensina. Yes, it teaches. No final da palavra teach, você colocou uma letra ES. Você vai responder a pergunta se ele lava. Does he wash? Yes, he washes. No final da palavra wash, você colocou uma letra ES. Você vai responder a pergunta, does she pass? Se ela passa. Yes, she passes. No final da palavra pass, você colocou uma letra ES. Vai responder a pergunta, does it play? Se ela ou ele joga, toca. Yes, it plays. Observa que agora, no final do verbo play, você colocou uma letra S. E a última pergunta, does he study? Se ele estuda. Yes, he study. E olha o que vai acontecer no study. Termina com Y, não termina? A palavra study, vou até destacar já aqui antes de fazer a alteração. Ela vai sofrer uma alteração diferente da palavra play. Aqui a letra Y vai ser transformada em IE. E além de ser transformada em IE, também no final tem a letra S. Deixa eu ver se eu posso diminuir o tamanho aqui. Sim. Então agora, através dessas respostas, observa só. Em inglês, se você está respondendo e essa resposta é com I, you, we, do e they, se é com um dos pronomes que usa do, o verbo não muda, o verbo continua igual, ó, cook, love, speak, drink, run, go, fix. Mas agora, se você está respondendo e o pronome é o she, o he e o it, esse verbo ele sofre uma alteração no final. E, através desses verbos que a gente vem treinando, aqui mostra todas as regras. São 3, certo? Uma das regras, qual é? Para você saber a transformação de qualquer verbo. É você adicionar mais S no final dos verbos. Essa é uma das regras. A maioria vai receber mais S. Quando que deixa de ser mais S e passa para ser ES? Assim como aconteceu aqui embaixo, olha só. Todas essas de baixo receberam mais ES. Por que que elas receberam mais ES? A gente já estudou isso anteriormente, mas até a cabeça memorizar, vai muita repetição.
Então, sempre que você aprender em inglês um verbo, e o verbo termina em O, termina em X, termina em CH, termina em SS, ou termina em SH ou SS, se a terminação é uma dessas letras que a gente acabou de identificar aqui, igual aconteceu aqui, olha só, com o gol. O gol foi assim, dá uma ampliada aqui. O gol foi assim, o fix, o teach, wash e o pass. Se o verbo termina com uma dessas, você vai colocar uma ES aqui no final. Essa é a verdade. Vou pegar esse material e levar aqui. Vou deixar grudado. Então, de forma geral, você vai colocar a letra S. Você só vai colocar ES quando for um desses finais aqui. E o que aconteceu ali embaixo? O que aconteceu com o play e o study? Porque um eu coloquei somente a letra S, mas o outro eu tirei a Y. E a Y se transformou em IE. Quando que isso acontece? Isso vai acontecer quando a gente tem uma consoante mais uma Y. Quando isso acontecer, você vai ter que tirar a Y e trocar por IE. Isso aqui sempre vai acontecer nos processos de transformação em inglês. Se tem, vamos ver se mais um enter, sim. Assim como foi o caso aqui do study. Se acontecer isso, você vai tirar a Y e vai trocar por uma IE. E depois coloca o S, né? Mas o Y vai acabar saindo da palavra. Você vai perceber, lindo, essa mesma alteração em outros exemplos que a gente vai realizar aqui, observando a língua inglesa. Então, se você entendeu muito bem esse quadro que está aqui agora, nesse instante, o quadro do presente simples, para quando faz uma pergunta ou responde de forma curta ou responde de forma usando o verbo. Nós temos aqui pergunta e resposta afirmativa. Essa é a forma em inglês que você vai utilizar para qualquer pergunta, para qualquer verbo. Se você memorizar essa estrutura, você vai saber construir muito bem qualquer frase. Falta a gente agora observar como que fica a resposta negativa para cada uma dessas perguntas. Como que eu respondo de forma negativa? Porque você já pôde observar que a forma afirmativa não é exatamente igual à língua portuguesa. A forma negativa também não é. Tudo vai ser uma questão de memorização e repetibilidade. Você repete, 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 até que você memoriza a estrutura e assim você passa a se comunicar através da língua inglesa. Se você continuar aqui nos estudos todos os dias, além de assisti-los novamente, você vai desenvolver essa habilidade se você deseja. Eu vou salvar esse material desenvolvido hoje e vou enviar para o nosso grupo do Telegram todo esse material que está aqui digitado, junto com o link para você poder assistir esse estudo, essa aula novamente, quando você quiser, que fica disponível lá no nosso canal do YouTube, ok? Eu já salvei esse material. Um prazer, como sempre, estar aqui, conectado com vocês, estudando a língua inglesa. Eu desejo a todos vocês uma excelente sexta-feira e a gente se vê novamente agora no nosso próximo estudo. Você que chegou até aqui e deseja desenvolver a sua capacidade de
conversação em inglês, você também pode realizar aulas particulares voltadas para a sua conversação e também para poder esclarecer todas as dúvidas que você ainda tem da língua inglesa. Para as aulas particulares, entre em contato através do número de telefone que está aqui na descrição desse vídeo. Bye bye. I wish you all a beautiful afternoon, an amazing weekend, and see everybody here again next week. Bye bye. Have you all a good time.